Sei que Deus tem algo grande nas nossas vidas, amém? Tem uma palavra muito especial, você tem estudado sobre ela. Eu sei que você vai sair daqui trazendo uma visão diferente do que Deus quer. Falei até com a minha esposa, falei, essa palavra tem que falar comigo, com você, com todos aqui, para que a gente possa deixar Deus operar, porque Ele opera, amém? Diga glória a Deus. Então sentem, fiquem à vontade em nome de Jesus. Obrigado por vocês virem. Sempre esteja disposto a estar aqui no domingo, amém? Domingo, pastor, hoje é ceia, eu vim, domingo que vem eu não posso. Não, venha estar conosco, que vai ser especial todos os dias, tá bom? Esse tema da mensagem é: a insatisfação, ela é pecado, amém? Diga comigo, insatisfação é pecado. Irmãos, e é pecado grave. Você vai ver comigo aqui, porque o próprio Deus começa a lidar conosco para que a gente possa voltar para Ele. A pessoa insatisfeita é uma pessoa, quando você perde um pouquinho a paciência, o caminho é um caminho fácil, o que Jesus disse: eu sou o caminho, amém? Eu sou a verdade, eu sou o que? A vida. O caminho é um caminho fácil, mas também é um caminho áspero. Não é assim só facilidade. Ele tem também um momento de ondulações, de dificuldades. E é nesse momento que você tem que ser paciente, porque a falta de paciência vai gerar essa insatisfação. E aí vai desencadear uma série de problemas. A pessoa que é impaciente, irmãos, a pessoa que ela está insatisfeita, ela vai virar uma pessoa murmuradora. Escute isso. Por exemplo, a pessoa que perde a paciência no casamento, ela é impaciente, insatisfeita com o casamento. Qual é a probabilidade dela? Falar mal da esposa ou falar mal do marido. Ela não resolve isso em oração. Então é isso que Deus quer trazer para nós aqui nessa manhã. Diga amém. A pessoa está insatisfeita com o trabalho dela. O que ela vai fazer? Ela vai falar mal do patrão. Para ela é fácil resolver isso. Mas aí você fica se distanciando de Deus e fica na mão do diabo. Então eu quero que você preste muita atenção aqui, amém? É o quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. É o quarto livro da Bíblia. Procurei. Versículo 4. Eu vou ler até o versículo de número 9. Amém? Então vamos lá então. Números capítulo 21, versículo 4. E então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Tem uma tradução que diz, não sei se é a NVI, que diz que o povo ficou impaciente no caminho. Amém? Quem é o caminho? Fala bem alto. Qual é o caminho? Mais alto. Qual é o caminho? Ele é o caminho. Diga glória a Deus. Esse caminho, como eu disse, é um caminho de vitória, é um caminho de bênção. Eu falava aqui de Isaías 48 na sexta-feira, que Deus quer guiar você pelo caminho que você deve andar. O versículo 15, ele disse: eu chamei você, eu escolhi, eu chamei e farei próspero o seu caminho, amém? Diga glória a Deus. Isaías 48, 15, eu vou fazer próspero o seu caminho. Mas ele está dizendo: se você me desse ouvidos. É o versículo 18. Você ia ver que a sua paz seria como o rio
e a justiça como a onda do mar. Por que a justiça como a onda do mar? Quem já foi na praia aqui sabe o que o pastor está dizendo. A onda do mar, ela não falha. Ela vem com aquela força, com aquele ímpeto, ela volta, mas daqui a pouco ela vem de novo. A justiça de Deus é a mesma coisa. Ela não deixa de vir na sua vida, amém? Ela não deixa de se cumprir na sua vida. Se aquele momento você não tomou posse, mas vai ter um momento que ela volta de novo, porque ela não deixa de vir. Por isso que Deus diz: a sua paz, se você me der ouvidos, no versículo 18, a sua paz será como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, amém? Você pode esperar, que uma hora ela chega de novo, e é isso que Deus quer. Então o povo, diz a Bíblia aqui, que ele ficou angustiado nesse caminho. Irmãos, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade, mas eu estou num momento difícil. Então aquieta o teu coração, tenha calma. Não é momento, irmãos, de agir na mente, falar coisas sem sentido, porque você fica na mão do inimigo. Olha o que diz aqui. Então o povo, o que eles fizeram? Quando eles ficaram impacientes no caminho, angustiou-se no caminho, falou contra quem? Falou contra Deus. E contra quem? Contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão miserável, vil. Então o povo, Deus cuidando do povo, eles não queriam pão espiritual, eles não queriam a comida do céu. E a Bíblia diz que muitos comeram a comida dos anjos, amém? Ficaram quietinhos, foram sustentados por Deus. A Bíblia diz que nem o calçado do pé gastou, nem a roupa do corpo. Olha que pão que Deus tem, que alimento sólido que Deus tem, que é a palavra, amém? Diga glória a Deus. Não, mas eles queriam outra coisa. Queriam o pepino, queriam o melão, queriam o alho poró, queriam os peixes do Egito. Você tem que desejar somente o alimento, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz que esse pão miserável, olha, irmãos, que tratamento com a palavra. Olha o tratamento que eles tiveram com a palavra. Ele diz: olha, a gente só tem, a nossa alma já se cansou, está desgastada desse pão vil. Aí ele veio e diz: desse pão miserável. O Marcos pode colocar ali, ó. O que Deus fez? O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor. E contra quem? Contra a ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, ponha-na sobre uma haste. Será que viverá todo mordido que olhar para ela? Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava o quê? Vivo. Diga glória a Deus. Então, tudo na Bíblia tem um significado, né, igreja? Tudo na Bíblia tem uma direção, porque lá em João 3, você pode abrir comigo, Evangelho de João 3. Evangelho de João 3, é importante que você veja isso. Evangelho de João,
capítulo 3. Quem achou, diga amém. João 3, 14, versículo 14. Então, a Bíblia diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus está falando, amém? Assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, diga, não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem crê nele. Não é, mas quem não crê já o quê? Então vigia agora. Eu falava uma coisa importante aqui na sexta-feira à noite. Teve um momento da mensagem que a gente precisa crer na palavra, amém, igreja? Porque as pessoas falam: um dia eu vou estar diante do Senhor para o julgamento. Todo mundo acredita nisso, mas eu vou explicar a você de uma maneira diferente hoje. Tudo aquilo que você está fazendo na desobediência, volte a obedecer. Porque primeira carta de Pedro 4,17, o julgamento começa pela casa de Deus. Marcos vai colocar, pode olhar para você ver. Já é tempo que comece o julgamento o quê? Pela casa de Deus. Você está sendo julgado aqui, pela palavra que você está ouvindo. Se você não obedecer, você já está condenado. Vai chegar lá diante do Senhor no tribunal, ele já vai dizer: ó, eu vou pegar pesado, mas é a Bíblia, amém? Malditos, apartai-vos de mim, porque ficou debaixo de uma maldição. Explica melhor, explico. João 12, 48. Evangelho de João 12, 48. Vai aqui, está pertinho. Eu explico para você. Evangelho de João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Qual é então? A palavra que tem o quê? Essa há de julgar no último dia. Então, a palavra que eu estou ouvindo hoje aqui, Deus está falando para me perdoar, eu não perdoo. Deus está falando para mim ser fiel, eu não sou. O julgamento começa aqui. Não dá para você chegar no último dia e dizer: não, eu vou ser julgado, Deus entende, eu era fraquinho, eu vinha na igreja de vez em quando, eu fazia vontade minha, mas Deus sabe que eu amava Ele. Não, quem ama, guarda a minha palavra. Essa palavra que você ouve e rejeita hoje, essa palavra que um dia vai aparecer lá: você não creu, você está condenado. Porque está na Bíblia. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? É a própria palavra. Diga glória a Deus. É a própria palavra que hoje eu estou rejeitando. Então vigia. Esse povo estava impaciente no caminho, e aí eles começaram a falar contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. E Deus enviou a serpente. E ali, essa insatisfação, essa impaciência que eles tinham, angustiou-se no caminho, gerou uma insatisfação. Aí desencadeou uma série de pecados. Viraram murmurador, falaram mal de tudo e de todos. Ah, eu estou insatisfeito, pastor. Então, quando você está insatisfeito, que eu já expliquei: ah, eu estou insatisfeito com o meu casamento, irmão, ore. Porque é o casamento que Deus te deu, amém? Não, mas eu vou arrumar outra. Não, porque você está insatisfeito, começa a falar mal da esposa, começa a falar mal do marido,
Está insatisfeito com a família, começa a falar mal do filho. Está insatisfeito com a família, começa a falar mal do pai, da mãe. Escute, vigie, porque Deus está enviando serpente e está mordendo você. E aí você não morreu ainda fisicamente. Aí você, não me aconteceu nada, não, mas o veneno está ali. Então você fala mal, eles falaram mal do Senhor e falaram mal do Moisés. Moisés era a autoridade daquela época. Vamos dizer que eu sou autoridade aqui. Então você não vai com o meu jeito. Você não tem que ir com o meu jeito, você tem que ir com o jeito de Jesus, amém? Você tem que crer na verdade. Porque você começa a falar mal de Deus. De Deus eu não falo, você é muito santo. Mas fala mal do homem. Fala mal do patrão, porque está insatisfeito com o emprego. Aí você foi mordido pela serpente, não morreu fisicamente, fala, não, está tudo bem. Não está, o veneno está ali. A insatisfação de Adão e Eva. Pensa que o Adão e Eva não olhavam para aquela árvore, que Deus falou, não come não. Só come da árvore da vida. Já era o bastante, amém? Viveria eternamente. Aí o diabo deu uma mãozinha, falou, você viu aquela árvore lá, para Eva? Eu vi. E aí? A Eva deve, se há um de nós falar, realmente, a gente come das outras, do fruto da árvore da vida. Nossa, mas todo dia eu tenho que comer do fruto da árvore da vida. E estou vendo aquela árvore lá, é desejável, né? O diabo falou, não, pode comer. Você vai ser igual a Deus. É só desobedecer a Deus que você vai se parecer com Ele. Olha que mentira. Vai se parecer com o diabo. É só falar mal de Deus e do Moisés, que se você vai ser mordido por uma serpente e vai ficar com o veneno ali, uma hora esse veneno vai te matar. Amém? Diga amém. Irmãos, coisa séria. Você está satisfeito com alguma coisa? Não fala mal, irmãos. Amém? Não fala. O próprio Deus enviou as serpentes venenosas e morreram muita gente. Mas aquele negócio, mas acho que eu vou sair da igreja. Não, o veneno vai junto, irmão. Uma hora a conta vai chegar. Mas qual a solução? Jesus disse, assim como a serpente lá no deserto foi levantada, importa que o Filho do Homem seja colocado na cruz. O único antídoto contra o veneno é Jesus, amém? É a palavra, é a obediência a ela. Por quê? João 3, ainda que a gente saiu de lá, versículo onde a gente terminou, 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é o que? 19, João 3,19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que? Porque as suas obras eram, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, diga, quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as obras sejam manifestas, porque são feitas em, diga glória a Deus. Então, a solução é Jesus. Irmãos, é muito grave, eu tenho que olhar para Jesus. Eles falaram mal de Moisés, a autoridade daqueles dias. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, quanta gente não fala mal do governo. Irmão, não vai ser hipócrita agora, hein? Eu vou me levantar também a mão, tá? Quem já falou mal alguma vez de governo? Levanta a mão. Aí.
é autoridade. Deus mandou orar por eles. Diga amém. Abençoa eles. Ah, mas eles não prestam. Quem era você antes de conhecer Jesus? Só que quando você fala mal, você se torna igual a ele. Vai orar. Você viu que todo mundo levantou a mão? Você vê quando nós estamos fora da palavra. E não, a gente acha que é crente. Não, pastor, sou mais santo que nada, irmãos. Nós somos pecadores e precisamos, carecemos da misericórdia de Deus. Só que tem que parar com isso, porque o veneno vai ficando ali e vai desencadeando outros problemas. Não, mas isso aí é normal. Não é normal não, tem que ser crente, amém? Mas o que eu tenho que fazer? Olha para Jesus. Romanos 12, olhando para Jesus, amém? Versículo 2, Ele é autor e consumador da nossa fé. Então a partir de hoje, vamos bendizer, vamos abençoar, não amaldiçoar. Não deu certo com meu patrão lá? Sai, irmãos, não fala mal. Mas se você ficar e orar por ele, você vai sentir satisfação de trabalhar lá. É porque você perdeu o contato com Deus. No momento que você fala mal, você perdeu o contato com Deus. Aí tudo não presta para você. O casamento não presta, a esposa não presta, o marido não presta. É porque você está insatisfeito. Você está impaciente. Você não espera no Senhor. E aí você vai falando de tudo, de todos. Irmãos, tem uma coisa tão séria na Bíblia. Apocalipse 12. Isso aqui é muito sério. E você vai entender. Para nunca mais falar mal de uma autoridade. Diga amém. Apocalipse 12. Nunca mais você vai falar mal de uma autoridade. Nunca. 12, 7. E houve batalha no céu. Quem é esse anjo agora? Diga Miguel. Diga ao Miguel. E os seus anjos batalharam contra o dragão. Batalharam contra o dragão e seus anjos. E não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Diga amém. Então o Miguel viu que o diabo e os anjos dele se rebelaram contra quem? Contra quem? Contra Deus. A gente não quer mais servir a Deus, não. Ele reuniu um grupo de anjos, uma terceira parte. Sempre tem uma terceira parte, irmão, que é usada pelo mal. E aí diz: olha, a gente vai dominar esse lugar aqui. Eles não conheciam quem era Deus, né? Deus chamou Miguel e disse: Miguel, resolva isso para mim. O que foi, Senhor? O diabo está se levantando aí. Expulsa ele do céu. Tira ele daqui. E aqueles que estão do lado dele, manda embora também. Houve uma batalha, amém? Está escrito aqui. A gente não tem proporção do que foi, como foi. Um dia, quem sabe, nós vamos saber. Então o Miguel sabia quem era Satanás. Sabia ou não sabia? Sabia o que ele tinha feito. Sabia ou não fazia? Sabia ou não? Agora olha o livro de trás, Judas. Judas, versículo 8. Judas 8. É um capítulo só. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne,
rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Coloca a NVI para a gente ler. Olha o que diz. Esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitaram as autoridades e até difamaram de seres celestiais. Falaram mal das autoridades e de todos. Agora olha o Miguel, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, quando Moisés tinha morrido, que ninguém achou o corpo de Moisés, Deus escondeu, não ousou, olha que lindo, irmão, não ousou pronunciar juízo de maldição contra quem, irmãos? Contra o diabo, mas disse assim: isso aí é com o Senhor te repreenda, amém? Irmão, o Miguel não falou mal do diabo, e você ainda tem a capacidade de falar mal de uma autoridade. Diga: misericórdia, eu não sabia disso, pastor, mas você fique sabendo. O Miguel sabia que o diabo tinha se rebelado contra Deus. Aí o diabo queria descobrir onde estava o corpo de Moisés. E aí, de repente, encontra o Miguel no caminho. O Miguel falou assim, quando ele estava contendendo com o diabo, aquela discussão entre eles, quero saber o corpo. Falou: rapaz, isso aqui, ele podia ter dito: está amarrado, Satanás, seu infeliz. Tem gente xingando aí patrão, irmãos, xingando autoridades, xingando pastores, falando mal de pastores. Você está com o veneno da serpente, irmãos. Sério. E não adianta, o veneno está ali, irmãos, uma hora vai te matar. O Miguel falou assim: ó, eu sei até onde eu devo ir. O diabo foi uma autoridade criada por quem? Por Deus. Não vou falar mal dele. Estou entregando na mão do Senhor. O Senhor resolva isso. Vai orar, irmãos, amém? Vai orar. Pastor, como que eu faço? A Bíblia nos ensina aqui, vai dar uma dica, Salmos 17, como eu me guardo para não falar mal de ninguém e não cair na mão do diabo, para não ser picado por esse demônio. Salmos 17, versículo de número 1. Oração, diga amém? Diga oração e a palavra. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios o quê? Enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Me visitaste de noite. Me examinaste-me. E não encontrou o quê? Nada. Porque o que eu pensei mal de alguém. Eu estou orando, Deus. Não vou falar, amém? A minha boca não vai pecar, não vai transgredir. Aí ele dá a dica no versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu vou me guardar. Pela palavra dos lábios que sai de Deus, eu vou me guardar do caminho, das veredas de quem? Do destruidor. Versículo 4. Tradução normal nossa. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me guardei das veredas do destruidor. Mas o diabo, ele fala mal,
Fala mal da sua esposa, fala mal do seu patrão, fala mal do seu marido, irmãos. Está insatisfeito? Ore. É o que Deus te deu, amém? Não tem negócio de arrumar outra, não, nem arrumar outro. É o que Deus te deu. É um só. Diga glória a Deus. Sua família é especial para você. Olha para mim. Sua família é especial para você. Ore que Deus vai resolver o problema. Ah, mas eu tenho uma amiga que ela gosta de me ouvir. Não, é uma amiga que o diabo emprestou o ombro para você. Eu tenho um amigo que gosta, eu pego, conto tudo para ele. Não, é um amigo que o diabo emprestou o ombro para você. Eu sei que a amiga está dizendo, Deus, eu estou errado mesmo. Eu vou incentivar ela a olhar para o Senhor, amém? Porque nós vamos ver esse inimigo caindo por terra. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Então fique de pé em nome de Cristo. Aleluias. Levanta as suas mãos e diga, Senhor, pela tua palavra, eu vou me guardar da vereda do destruidor. Assim como Miguel, ele não quis pronunciar maldições contra Satanás. Quem sou eu para falar mal de alguém? Me perdoe por todos os pecados que até hoje eu cometi, porque eu quero, a partir desse momento, ser diferente, ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. E quando tiver qualquer problema, quando eu estiver impaciente com alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa, eu já aprendi que vou orar ao Senhor e vou me guardar com a tua palavra.